Olá, então regressando aqui, sem mais delongas, partindo para uma dúvida crucial que vai nortear o nosso desenvolvimento, o nosso raciocínio. Qual a diferença? Então nós temos dois livros aqui do Alencar, dois livros, dois representantes do romance indianista do Alencar. A gente tem de um lado o Guarani, que foi publicado em 1857, né? Um ano importante para a literatura, porque lá na Europa estava sendo publicado As Flores do Mal. E num outro ponto, a gente tem o Iracema. O Iracema que foi em 1865, um pouquinho depois do Guarani. Então, qual a diferença entre o Guarani e Iracema? Então, segundo eu coloquei aqui no meu texto, vou tentar explicar para vocês aqui oralmente, sem a gente recorrer a ele de forma a ficar lendo e tal. Uma questão que a gente pode notar, e que eu falei para vocês nos comentários no nosso Google Classroom de ontem, no Guarani, o Peri, ele é aquilo que eu falei, um cavaleiro medieval deslocado, né? Uma das coisas mais terríveis que o Alencar faz com o Guarani, na minha visão, é quando ele se vê obrigado a renegar a própria crença, ele se vê obrigado a se tornar cristão para poder conseguir efetivamente proteger a Ceci e seguir adiante na condição de protetor. Então ele teve que se transformar totalmente, ele teve que abandonar aquele eu aborígene dele e virar praticamente não vou dizer um europeu, mas enfim, teve que virar uma outra coisa que não era ele, né? E no final do livro ocorre uma cena interessante que os dois eles seguem um caminho, né? Juntos ali pela floresta, ocorre a destruição da propriedade do Dom Antônio de Maris, e eles seguem juntos ali para um futuro incerto. Só que pressupõe-se que o Alencar ele quer colocar ali a imagem de fundação da gênese brasileira a partir do encontro dessas duas etnias, do branco português e do indígena. Então ele exclui completamente o negro. O negro era, enfim, subserviente ao extremo, não deveria ser considerado. Então era o índio que já estava aqui e o branco português. Só que não ocorre, pelo menos a gente não visualiza isso no romance, o enlace matrimonial de fato entre Peri e Ceci. Coisa que já acontece em Iracema, não um enlace matrimonial, mas o colonizador, né, o Martim, ele se encontra com a Iracema, ele se deixa seduzir pela Iracema, os dois têm o enlace ali, enfim, e desse enlace surge o primeiro habitante do Ceará, né? Esqueci o nome do menino. Eu coloquei aqui, enfim. Cadê, gente? Aí, é nessas horas que vocês podem me ajudar dizendo, né, em alto e bom som. Mas Moacir, filho da dor e do sofrimento, primeiro habitante do Ceará. Por que Ceará? Porque o Alencar, ele era cearense, né?
Então ele estava ali exaltando também o seu estado natal. Mas vejam vocês que interessante. Então, de um lado a gente tem o Guarani, onde um índio, no caso, o Peri, ele se vê adaptado à cultura eurocêntrica. Perdão, acabei balançando a câmera aqui. E na Iracema, o estrangeiro se vê adaptado. Olha que interessante. É claro que não totalmente, né? Mas o Martim, ele faz amizade com os índios ali, ele toma do segredo da Jurema, ele se relaciona carnalmente com a Iracema. Iracema como anagrama de América, essa constatação já é consagrada, né? Não sei se vocês sabem disso, claro que devem já ter ouvido falar. Iracema, as letras estão ali trocadas e a gente consegue montar a palavra América. Então, olha que alegoria interessante que se estabelece, né? O Martim, ele possui a Iracema e ele fecunda a Iracema. Olha que interessante. O colonizador possuindo a América e fecundando a América, dando origem a uma nova etnia, uma nova, né, uma nova civilização e por aí vai. Então essa questão ela é muito, mas muito interessante aqui no Iracema, né? Eu acho que isso fica muito claro aqui, né? O propósito do Alencar, então, de ir por partes, né? Essa coisa do Guarani, depois da Iracema, então é tudo um projeto ali que estava sendo muito bem urdido, as simbologias estavam sendo criadas, então a coisa começou a ficar, digamos assim, consagrada ali na mentalidade dos leitores, né? O que o mais interessante era justamente chegar até os leitores. Então aqui mais para o final do meu texto, eu comento, eu falo um pouco sobre o Michel Foucault, com essa questão da arqueologia, né? Porque o Foucault ele tem um conceito interessante. Está até aqui no finalzinho da penúltima página, né? Um trechinho que eu falo do Foucault aqui, que está na Arqueologia do Saber, né? Ele diz assim, abre aspas, né? O problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite. Não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos. Pode parecer um tanto complexo a gente entender essa citação assim, meio deslocado, mas o que o Foucault quer dizer é o seguinte, é que a gente não precisa mais tomar contato com algo que foi escrito oficialmente e aceitar aquilo como uma verdade absoluta. A gente pode investigar isso, como se nós fôssemos arqueólogos do saber. Então nós vamos ao passado, a gente investiga isso, a gente investiga as pulsações do século XIX, a gente investiga a ideologia imperante naquele momento, a gente investiga talvez um pouco até mesmo a vida do Alencar, para descobrir como ele era enquanto pessoa. Ou seja, a gente vai meio que desdobrando a verdade, ela não se torna absoluta. Nós vamos descortinando a verdade e a gente vai fazendo links dessa verdade do passado com a nossa verdade de agora. Por isso que de vez em quando eu trago para vocês aqui coisas inusitadas, como por exemplo o filme que nós assistimos, O Cidadão Ilustre,
para a gente poder pensar aquelas questões entre realidade e ficção e funcionalidade da persona do artista, né? Qual é a função social do artista, qual é o objetivo da arte mesmo, enfim. Interessante, as minhas propostas são sempre nessa linha de desdobramentos. Eu acho que, inclusive, o curso ele fica mais dinâmico. Aí aqui no final, eu lanço mão de uma música que eu vou deixar eu vou colocar o link dessa música que é do Chico Buarque, uma música muito bonita, que foi, né, lançada no disco As Cidades, de 1998, é uma música que se chama Iracema Voou. E é uma releitura atual da Iracema do Alencar. Olha que bacana. Aí o Chico Buarque ele diz assim: Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida, vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar canto lírico, não dá mole para a polícia, se puder vai ficando por lá, tem saudade do Ceará, mas não muita, uns dias afoita, me liga a cobrar, é Iracema da América. Olha que interessante essa desconstrução total que o Chico Buarque faz desse personagem quase que mitológico da nossa literatura brasileira, né? Ele faz isso de uma forma brilhante e no comentário que eu desdobrei aqui, né, a gente pode averiguar, né? A Iracema de Alencar, nascida no Ceará, agora tem poucas saudades da terra natal. A gente pode pensar assim, ela não quer mais saber do Brasil. Ela é uma cidadã da América de verdade, porque ela saiu de uma e foi para outra. Ela saiu de uma determinada região abissal, segundo Boaventura de Souza Santos, a região com alta periculosidade, e foi para uma outra região abissal, de baixa periculosidade para quem é de lá. No caso dela, não deixa de ser também perigoso ela estar lá, na terra do tio Sam, de forma, pelo que a música nos mostra aqui, de forma um tanto... parece que ela está se escondendo, né? Parece que ela não tem assim um visto ainda, né? Bom, são os vazios do texto que a gente vai preenchendo aqui com a nossa visão de leitor, mas, enfim, a gente vê que ela está em apuros, né? Em alguns momentos ela se sente solitária e tudo mais, e ela se sente frágil, é uma Iracema frágil, é uma Iracema real, não é uma Iracema mitológica, é uma Iracema real, dos dias atuais. Vamos lá. Apresenta-se contemporaneamente pela ótica desse famoso compositor submetida ao multiculturalismo, iludida com as promessas do tio Sam, às quais se sujeita, autodenomina-se Iracema da América, agindo agora como uma cidadã emancipada do mundo, porém sempre lutadora e coadjuvante. Uma sobrevivente, na verdade, consagrada na junção das Américas do Sul com as Andinas, rumo ao tão sonhado norte. Ela, Iracema, é a América pobre na América rica, porém, sob a ótica incontornável de uma repaginada submissão.
Pessoal, essa música aí do Chico faz a gente pensar ainda mais na Iracema do Alencar, no quanto ela foi importante para a época dela, no quanto ela é viva ainda, viva e repaginada, porque agora ela é multicultural. Eu agora, enfim, eu gostaria, né, é chegado o momento da gente trocar ideias, da gente conversar, da gente perguntar o que vocês acham, etc, etc. Eu vou falar o seguinte, vou encerrar então o vídeo de hoje, mas antes, alguns avisos, né? Como hoje é a nossa última aulinha antes do reencontro, porque nós teremos o reencontro agora só na semana do dia 27 a 30 de maio. Olha só, a gente vai ter um vácuo aí, tem um vácuo grande. Nós vamos nos reencontrar de 27 a 30 de maio e depois nós nos reencontraremos uma vez mais e para finalizar o nosso curso de 22 a 27 de junho. Então a gente vai ter uma lacuna grande aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar... hoje eu não vou fazer isso ainda. Talvez eu faça amanhã. Eu vou colocar algumas atividades para serem feitas. Algumas dessas atividades terão peso de avaliação mesmo, tá bom? Vou colocar alguns arquivos ali, vou colocar o prefácio da Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, vou colocar as 2 primeiras páginas do primeiro capítulo do Dom Quixote, só para vocês terem noção do Dom Quixote, etc. Enfim, eu vou organizar aqui, vou colocar o link com a música do Chico, para vocês ouvirem também, que ela é muito bonita. Enfim, vamos nos organizar em relação a isso. Amanhã, o que eu vou fazer? Eu ainda talvez grave um vídeo para vocês sobre a nossa querida Júlia Lopes de Almeida, porque, enfim, 2 vídeos aqui, já estamos aos praticamente 18 minutos, então não vou gravar um terceiro vídeo hoje, ok? Então a gente, hoje nos comentários, falarei um pouco sobre o conto A Caolha, mas gostaria de gravar também um vídeo comentando alguns aspectos, né? Então é isso, espero que vocês estejam gostando dessa modalidade aí virtual. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. A gente também tem, é uma coisa nova, mas vamos passar por isso da melhor maneira possível, vamos enfrentar isso de cabeça erguida. E quem sabe, né, na semana do dia 27 eu não estarei presencialmente com vocês aí. Quem sabe? Né? Vamos pensar positivo, já que a gente vai ter esse vácuo aí. Aí o que vai acontecer? Depois vocês vão ficar com saudades das minhas aulas virtuais. Então tá, pessoal, olha só. Finalizando então aqui com uma musiquinha para vocês, só para não perder o ritmo da coisa. Vamos lá? Um grande abraço, fique com Deus, lavem as mãos, se cuidem.